Olha só, então pra gente começar, bom dia, não sei se é o Hélio ou se é a Salete, mas bom dia pros dois aí, viu? Eu recebi 5 perguntas e eu vou falar de cada uma delas hoje. A primeira que eu vou trazer é a seguinte, ó. A preocupação dessa mãe era que o filho está ensinando a mãe o que fazer quando o filho ensina a mãe. E essa mãe, eu sei que o filho dela tem na faixa dos 2, 3 anos de idade. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês com relação a isso é que é muito comum nessa fase de vida, nesse momento da infância, a criança começar a se comportar de forma opositiva aos pais. Ou seja, se a mãe pede A, normalmente a criança vai fazer B. Se a mãe pede B, a criança vai fazer C e assim por diante. E isso pode ser entendido também, não sei se é o caso aqui da Nisa, que me colocou a pergunta, algo como, meu filho está querendo me ensinar, está querendo mandar em mim, né? Como se fosse essa coisa invertida. E o que ocorre é que nessa fase da infância, a criança descobre que ela é um outro ser humano. Ou seja, eu que até então achava que era um ser grudado na minha mãe, dependia dela para tudo, de repente, me dá um estalo e eu percebo que não, eu não sou uma extensão do corpo da minha mãe. Eu sou um outro ser humano, um outro alguém, né? Uma outra pessoa. E como um outro alguém, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu posso fazer. E aí nisso é que entra aquela coisa de a minha mãe não manda em mim. Se a minha mãe tá pedindo para eu fazer isso, eu não vou fazer, porque eu sou uma outra pessoa, eu sou um outro ser humano. Então eu vou fazer o que eu quero, eu vou fazer do meu jeito, né? Por quê? Porque essa pessoa, que é uma criança ainda, descobriu que é uma outra pessoa, e de fato é um outro ser humano, né? Então isso é muito claro na cabeça da criança dessa maneira. Eu sou um outro alguém. Isso normalmente acontece ali na fase dos 2 anos de idade, mais provavelmente na fase dos 2 anos, né? A gente até rotula de uma maneira, qualquer rótulo é uma maneira errada de falar sobre as pessoas, a gente não rotula pessoas, só coisas, né? Mas existe um rótulo, talvez você já tenha ouvido falar, que é o dos Terrible 2, ou os terríveis 2 anos. E esses terríveis 2 anos vêm justamente por conta disso, né? Pelo fato da criança ter acabado de descobrir que ela não é grudada na mãe, que ela não é o mesmo ser humano que a mãe, ela não é aquele mesmo organismo, e sim um outro ser humano, uma outra pessoa. E como outro, normalmente vai querer fazer as coisas do jeito dela. Independente disso, não sei se esse é o caso da Nisa, que me colocou a pergunta, para crianças, de repente, um pouquinho mais velhas, por exemplo, independente da idade que tenha, né? Veja, a gente sempre precisa saber que deve sim ocupar a posição de autoridade de mãe, de autoridade de pai, mas de autoridade sem ser autoritário, né? Eu sempre falo aqui, pra gente ser firme com amor, colocar limite, colocar regra sim, criança precisa disso para crescer, para se desenvolver, para aprender, para entender como funciona o mundo, para tudo, para desenvolver habilidades socioemocionais, para tudo isso é super necessário, sim, sem sombra de dúvida. Mas não é porque precisa haver essas regras, esses limites, que isso precisa ser passado de uma forma chata, autoritária, gritando, mandando simplesmente, e a criança tem que só obedecer, né? A gente precisa lembrar que a criança é um outro ser humano também, então vai questionar sim, vai bater o pé para mostrar que ela faz parte, que ela tem vez, que ela tem voz, sabe? Então, mais do que nunca, o que a gente precisa fazer? A gente precisa incluir a criança nas decisões, né? Às vezes uma criança que está querendo ensinar a mãe, está mostrando que ela também sabe, está mostrando que ela também pode falar, está mostrando que ela também tem voz. Por isso a importância da gente incluir toda vez que possível a criança, quanto menor ela é, em micro decisões, né? Então, em decisões que afetem não a família toda, que não vão colocar nem a criança nem ninguém em risco, mas que afetem só ela. Deixa ela decidir entre 2 opções, se ela vai colocar a blusa verde ou a blusa azul, se ela vai tomar naquele dia suco de laranja ou suco de melão, e coloca para ela decidir. Se essa criança, no dia a dia dela, vai sentindo que ela tem voz, que ela faz parte, que ela pode decidir, que ela ajuda nessas micro decisões,
talvez essa criança nem chegue a precisar ensinar você como mãe, né? Que é a sensação que essa mãe tem. Ah, o meu filho tá me ensinando. Mas eu vou compartilhar com vocês uma foto aqui, ó. Eu não sei se vocês já viram. Vamos ver se ela... Me digam se ela carregou direitinho, uma pirâmide. Acredito que agora sim, né? Essa é a pirâmide, também conhecida como a pirâmide da aprendizagem. E olha só que interessante, isso eu coloco justamente por conta dessa pergunta, né? Ali a gente vai vendo de que formas o ser humano aprende, qual que é o melhor jeito do ser humano aprender. 10%, obrigada, pessoal lá de Arapongas me respondeu, que bom que tá dando pra ver, que aqui tem um delay pra mim até vir a resposta de vocês, né? 10% a gente aprende quando lê, 20% é aprendido quando a gente simplesmente escuta, 30% quando a gente observa, quando a gente vê, 50% quando a gente vê e ouve, 70% quando a gente discute, né, fala sobre aquele tema com outras pessoas, 80% quando a gente faz, ou seja, coloca aquele conhecimento na prática. E vejam isso, 95% do aprendizado acontece quando a gente ensina as outras pessoas. E inconsciente, naturalmente, a criança age dessa forma. Quando a criança ensina, ou brinca de escolinha com amigo imaginário, ou coloca as bonequinhas, coloca os bichinhos no chão, muito comum, né? Brincadeira de escolinha. Ou quando vai ensinar a mamãe, vai ensinar o papai, a criança nada mais está fazendo do que ela mesma aprendendo. É o jeito que ela tem para aprender. E a criança é uma grande exploradora do mundo, né? A criança, ela vive descobrindo coisas, explorando coisas, é a melhor forma que ela tem para aprender. Então, às vezes, essa sensação que vem para nós não precisa ser vista como algo ruim. É uma sensação, né? Ai, mas o meu filho agora está querendo me ensinar. Pensa só que ele está na fase de aprendizado dele e tá tudo certo. Se ele não está quebrando alguma regra, não tem nada de errado nisso, sabe? Ele está só aprendendo, nada mais é do que isso. E aí a próxima pergunta que eu quero colocar, que tem a ver com essa pergunta dessa mãe também, da Nisa, uma pessoa escreveu que, não sei se o filho ou a filha é birrento demais. Aí esse birrento eu puxo de novo sobre essa questão dos 2 anos de idade, mais ou menos, né? Normalmente nessa fase a criança passa justamente por essa descoberta de saber que ela é um outro ser humano. Então, se é o caso, já fica ciente de que esse processo de birra, entre aspas, faz parte do desenvolvimento da criança, né? Tô lendo aqui a Cris falar que ele se sente importante. Ela se sente importante, né? A criança se sente importante sim, Cris, quando ela consegue expor que ela é ouvida, que ela é importante, que ela é aceita, que ela é valorizada, que ela tá ensinando. Para ela aquilo é super importante. A gente precisa deixar, a gente não pode tolher esse tipo de coisa porque faz parte do desenvolvimento da infância, tá? Outra coisa que faz parte é justamente isso que a gente chama de birra, né? Especialmente na fase dos 2 anos de idade, quando a criança descobre que é uma outra pessoa. E aí o que a gente precisa começar a ter em mente é parar de querer combater, né? Eu preciso acabar com a birra, eu preciso resolver a birra e entender que isso faz parte da infância e que é uma fase, especialmente nessa idade, né? É uma fase. E independente disso, a gente precisa sempre lembrar que ser humano eu estou formando para a vida, que ser humano que eu quero desenvolver aqui, que se forme, né? Mais do que a gente pensar no agora, eu preciso acabar com a birra. Não, foca no adulto que você está criando, foca no adulto que você está formando e não em acabar com as birras. Eu acho que o nosso foco, às vezes, vem muita angústia por conta disso, né? A gente está focada no agora, eu preciso resolver esse problema. Mas será que isso é um problema? Será que isso não vai ser bom para a criança lá na frente, para o ser humano que está se desenvolvendo, para o ser humano que eu estou educando, né? Então, em um momento de birra, independente disso, respira. Antes de tudo, isso você já pode começar a fazer já, né? Respira com tranquilidade. Você precisa se acalmar. A criança se corregula muito por você nesse início de vida. Então, você calma, acalma a criança.
acalmando a criança, você vai se conectar a ela, ou seja, vai acolher os sentimentos, as sensações que ela está tendo naquele momento, né? Se é raiva, se é angústia, seja o que for, você vai acolher esse sentimento. Então você se acalma, você acolhe, para depois você redirecionar para o comportamento pretendido, ou seja, você tá junto com a criança, você abraça literalmente as emoções, as dores dela, às vezes até num abraço físico mesmo. Tem criança que precisa desse toque físico, né? Para daí depois você redirecionar. Não adianta na hora da birra você querer passar sermão para a criança, não adianta na hora da birra você querer explicar, dizer o que estava errado, falar que não se faz daquele jeito, falar que aquilo tá errado, qualquer outra coisa, né? Porque em um momento de birra, a criança não está agindo com a parte lógica do cérebro, não está agindo com a parte racional do cérebro. Num momento de birra, a criança está numa explosão emocional. Então não adianta a gente chegar com a nossa parte racional para passar um sermão, passar uma bronca, explicar por que aquilo não deve ser feito, porque a criança não vai nem ouvir. E aí é mais ou menos como a gente, né? A gente adulto, se a gente está em um momento de raiva muito grande, por exemplo, não adianta a pessoa chegar e começar a conversar com a gente, que a gente só vai explodir com a pessoa, não é verdade? Porque o nosso cérebro foi dominado pela raiva. O nosso cérebro reptiliano, que é o cérebro não racional, é a parte mais antiga do nosso cérebro, é que dominou a situação. Então não adianta a gente querer entrar na lógica da coisa e ouvir alguém falar sobre aquilo, explicar aquilo, da mesma forma que a gente tenta fazer com a criança, porque não vai funcionar, sabe? Não funciona com a gente. Por que a gente gostaria que isso funcionasse com a criança? Não é verdade? Muitas vezes a gente não se coloca no lugar, né? A gente simplesmente pede uma coisa da criança sem perceber que nem para nós adultos, né, que já temos muito mais tempo de experiência, muito mais tempo de vida do que a criança, funciona. Como que a gente espera que funcione com a criança? Então, a gente não pode querer exigir dos filhos, do estudante, do aluno, da criança, algo que nem a gente adulto consegue ainda fazer. O quão incoerente a gente é se a gente faz isso. Mas a gente faz. A gente faz e não faz por mal. A gente faz sem perceber, né? Só vai levando e vai repetindo padrões aí da educação sem se questionar. Essa foi a outra pergunta sobre a birra. Me falem se tá dando para entender, se vocês têm alguma dúvida, senão eu vou para a próxima pergunta. E tá dando para me ouvir bem, né? Vou continuar aqui então. A próxima pergunta, quem que me... essa aqui foi um pai que escreveu para mim. Que bom. Obrigada, Cris, e obrigada, Mi. Esse pai colocou, né, qual que é a maior dificuldade com relação à educação da criança. Ele escreveu teimosia. E aí a gente precisa de novo aproveitar esse gancho do que eu falei, da gente enxergar e olhar para a criança como a gente olharia para nós também, né? E a teimosia passa por isso. Primeiro a gente precisa definir o que é teimosia. O que é teimosia? Quando a gente fala para a criança, né? Ela é muito teimosa, meu filho é muito teimoso. Isso aqui é uma teimosia pura, que seja. O que quer dizer essa teimosia? Será que a teimosia que a gente combate na infância não é justamente a persistência que a gente espera ver no adulto? E aí, na infância, a gente acaba traduzindo isso como teimosia. E persistência é um dos valores que mais é valorizado hoje em mercado de trabalho, na família, para um ser humano, né? No geral. Ser persistente, ou seja, insistir, tentar de novo, até dar certo, até conseguir. Talvez isso, na infância, a gente traduza como teimosia. E aí? Né? Então a primeira coisa que eu trago em vez da gente só combater, eu sei que eu abri a caixinha de perguntas assim, né? Qual é a maior dificuldade, qual o maior problema hoje que você enfrenta aí na educação das crianças, mas por trás disso que a gente chama de problema, por trás disso que a gente chama de dificuldade, será que não tem como a gente enxergar com bons olhos para isso e entender o que pode ser uma teimosia
na infância, né? E a gente precisa alinhar as nossas expectativas também. Então, além da gente perceber que isso talvez seja justamente um dos valores que a gente busca na fase adulta, mas que mata na infância e não faz sentido nenhum, além disso, a gente começar a alinhar as expectativas. Qual é a idade do meu filho? O que ele sabe e pode e deve fazer nessa fase da infância? Será que isso aqui que eu estou pedindo para ele é exigir demais, é exigir de menos? Estou colocando muita responsabilidade, pouca responsabilidade? Estou querendo simplesmente que ele me obedeça, não questione, não pergunte, e aí quando ele não faz ou vai tentar me questionar, eu chamo de teimosia, né? O que está por trás disso? O que significa a criança ser teimosa, exatamente? Ou será que essa teimosia cai porque a gente chama de birra, por exemplo? Ele é teimoso, ele não fica na frente ali do computador para assistir a videoaula. Já mandei ele parar, ficar quieto e ele não para, e ele sai o tempo todo teimoso, não fica sentado na cadeira. Pode ser visto como uma teimosia. Mas qual é a idade da criança? Até os 7 anos de vida, o primeiro setênio da nossa vida, né? Que são do 0 até os 7 anos de idade, dificilmente a criança vai conseguir ficar sentada olhando para alguém, quanto mais para uma tela, prestando atenção naquilo. Se bem que a tela ainda tem os seus pormenores aí que vicia literalmente por conta da dopamina, né? Então, às vezes até é mais fácil com uma tela do que com uma outra pessoa. Mas talvez a nossa expectativa não esteja alinhada. Se a criança tem 5, 6, 4 anos de idade, talvez ela não consiga ter essa concentração, esse foco, essa atenção que você pede para ela, porque faz parte do desenvolvimento dela. Ela ainda é muito nova para isso. E aí, às vezes, por não fazer, talvez você esteja chamando de teimosa, rotulando sem querer, mas sem ter essa expectativa alinhada, né? Sem perceber que talvez isso não faça parte ainda dessa fase da infância, do teu filho, da tua filha. Ele ainda não consegue fazer isso, né? Isso não faz parte do repertório dele ainda. Então a gente precisa analisar o que mais, o que está por trás dessa teimosia. O que vem a ser a teimosia para você? Então investiga o que está por trás. Eu sempre falo, o comportamento de toda criança, o comportamento que a gente vê é como se fosse a pontinha de um iceberg. E embaixo desse iceberg está tudo o que pode gerar essa ponta de cima que é só o que a gente vê. Então, o que pode estar gerando essa teimosia? Será que tem alguma necessidade fisiológica não atendida? Sono, fome, sede? Será que tem alguma necessidade emocional não atendida? Essa criança está sentindo falta de atenção, falta de amor, falta de carinho. E não que você não dê isso, eu sei, tenho certeza que você dá tudo isso, né? Mas a percepção da criança fala muito mais alto para ela do que o fato, do que a realidade em si. Então, se a criança acha, se a criança percebe que para ela aquele amor não está suficiente, que o potinho de atenção dela não está sendo preenchido dia após dia, essa criança talvez vai expressar isso de alguma forma que é vista por você como mau comportamento, como de repente a teimosia. Então, em vez da gente simplesmente brigar e rotular e falar mal daquela criança, por que a gente não enxerga o que está por trás, o que o meu filho está querendo me dizer, o que essa teimosia significa exatamente, né? A Cris colocou, as crianças estão questionando a cada dia mais, sentem a necessidade de atenção. É justamente isso, Cris. Se a criança está questionando, a gente não pode ver isso com maus olhos. Que bom! Olha o perfil de adulto que a gente busca. Pensa em um adulto que você admira. Então, algum adulto que você até se inspira, que você admira. Provavelmente, muito provavelmente, uma das características que esse adulto que você admira, pensa em alguém aí, algum profissional de repente, possivelmente é alguém que tem um perfil de liderança, que é persistente, que é resiliente. E esse perfil de liderança não é o perfil de simplesmente abaixar a cabeça e dizer sim para tudo, sem questionar. Então a gente acaba assim matando na infância essa coisa que a gente espera ver lá na vida adulta. Se a gente espera formar líderes, se a gente espera formar seres humanos melhores, que questionem, que não simplesmente falem sim ou não para tudo, né, sem questionar, a gente não pode matar esse dom que é tão natural já na infância, da criança nos questionar, nos perguntar.
se isso tá certo, se isso tá errado, por que que funciona assim, e tá tudo bem, que bom. Incentive isso no teu filho, na tua filha. Especialmente se a criança é pequenininha, que ainda dá tempo dela aproveitar a infância inteira sem perder essa naturalidade, essa criatividade, essa coisa da cabeça dela tá sempre pensando, imaginando. Então quando você fala uma coisa para criança, às vezes aquilo é muito abstrato, por isso que ela vai questionar, sabe? Ela pergunta, mas mãe, por que que é assim? Mas mãe, por que que eu não posso então pular na cadeira? Ai, por que que aqui eu posso pular e ali eu não posso? Para ela nem sempre é claro, aí às vezes a gente já se irrita, né? E já corta, fala, como por quê? Porque sim ou porque não, ponto. Não é porque sim ou porque não. Envolva a criança nesse diálogo, explica para ela. A criança quer saber, que bom. Deixa esse instinto, essa coisa que é nata dela, da curiosidade, persistir, que isso se transforma em um perfil de liderança na vida adulta, que é justamente o que a gente espera. Ou de persistência, que talvez hoje na infância a gente chame de teimosia. Falta a gente olhar com olhos melhores para a criança, né? Falta a gente olhar com olhos melhores para a infância. Não só de achar ruim todo o comportamento, de achar que aquilo é uma desobediência, de achar que aquilo é não se comportar bem, porque a gente foi tradicionalmente acostumado a pensar e perceber assim. Que bom que hoje você está aqui, para você ver que não precisa mais ser assim, que falta muitas vezes a gente questionar também, opa, mas por que será que eu só falo porque sim ou porque não pro meu filho? Por que será que eu estou me irritando tanto quando ele me pede tal coisa? Por que será que eu não aguento nem responder e acho que ele está me desafiando, me questionando? Talvez esteja a questão em você e não no teu filho, na tua filha, sabe? Porque para a criança isso faz parte do desenvolvimento dela. Ó, a Cris está dizendo, é o que eu sinto da minha filha de 3 anos, é justamente isso, Cris. Então, experimenta, você vai ver. Pequenos ajustes que a gente faz no nosso cotidiano fazem a criança talvez se sentir mais valorizada, mais aceita, mais importante, ter mais atenção, e é o que ela precisa, ponto. E quando você resolve isso, resolve as necessidades emocionais da criança, sabe o que acontece? A criança não precisa se comportar mal, como a gente fala, né? A gente chama o comportamento da criança de um mau comportamento, de uma desobediência. Mas para a criança isso também não é assim. É como se fosse um comportamento equivocado, porque muita coisa que ela faz é sub ou inconsciente até, né? Exatamente. Criados na época apenas obedecer e não questionar. Muita gente, Cris, da minha fase assim, de vida também foi criado dessa forma. E veja, não é por conta disso então que a gente vai querer culpar os nossos pais. Nossa, por que eles fizeram isso comigo? Claro que não. Eles fizeram o melhor que eles podiam fazer naquele momento. Com certeza, eles deram o melhor deles para nós. A gente só precisa ser grato a isso. Agora, hoje, 2021, que bom que a gente tem acesso à informação fácil, a conhecimento, né? A um clique aqui de um celular, de uma tela, você consegue assistir uma live como essa. Tá tudo muito mais fácil, basta a gente querer. Naquela época isso não era assim, né? E agora a gente se assusta com tantas argumentações, é verdade. Então, o equilíbrio sempre, né? Nem sair do 8, nem chegar no 80. Entre esse e esse tem uma paleta inteira de cores. Eu sempre falo, antes do branco e antes do preto, a gente precisa enxergar essa paleta toda. E mesmo ouvindo tudo isso, sempre filtre e capte aí o que é melhor para você. Faça as adaptações necessárias, né? Não existe um manual, eu preciso seguir exatamente tudo isso. Claro que não. Isso aqui é sempre para ser um bate-papo, uma conversa nossa, pra gente trocar ideias, figurinhas sobre isso. Hoje, que bom que a gente já sabe qual é o estilo parental, por exemplo, que mais é eficaz na criança e que menos faz ela perder as coisas que são naturais dela e que são extremamente essenciais para a vida, que é você ser firme, mas sempre com muito amor. Ou seja, o estilo autoritativo, já falei sobre isso outras vezes aqui, né? Nem negligente, nem permissivo, nem autoritário, mas você ser firme, passar regra, passar limite, sim, com amor, que é ser autoritativo, né? A outra pergunta que eu tive aqui é a criança, essa mãe tem 2 filhos, um de 5 e um de 16 anos, e ela falou que o filho menor de 5 anos está imitando o filho mais velho de 16 anos. E aí, veja, de novo, eu coloquei a caixinha falando sobre qual é a maior dificuldade, qual é o maior problema, qual é o maior desafio, né? Então, voltou isso assim pra mim. E a primeira coisa que eu trago é que isso não precisa ser visto como um problema ou como uma dificuldade, não precisa. Eu sei que se a gente não tem
até então essa informação, talvez a gente se assuste, né? Meu Deus, mas meu filho de 5 anos agora tá imitando o irmão mais velho. Como assim? O irmão mais velho tem 16 anos. Mas a primeira coisa que fica quando a gente percebe o que está por trás é que isso é bom. Porque a criança imita realmente. A imitação é natural da infância. Então, que bom que esse filho se inspira no irmão mais velho. E que talvez queira brincar de jogar videogame, talvez queira colocar uma camiseta maior como a camiseta do irmão. E tudo bem. Comer o que o irmão come e tá tudo certo. Então, veja que importante para esse irmão mais velho a orientação da mãe e do pai para o filho mais velho, né? Dele ser um bom exemplo. Olha que legal, você está sendo exemplo para o teu irmão mais novo. Então veja o exemplo que você vai ser, né? Tem que ser um bom exemplo nesse sentido. Então, às vezes, a orientação passa muito mais pelo irmão mais velho do que pela criança mais nova. E a gente acaba vendo o problema na criança mais nova, né? E não precisa ser assim. Não tem problema nenhum nisso. Essa imitação faz parte, é como se fosse uma inspiração. Então a gente não precisa ver isso com maus olhos, sabe? Isso é saudável. Isso é saudável na infância, se não for em excesso. Ai, mas será que isso não vai interferir na personalidade do meu filho? Será que ele vai deixar de fazer as coisas por ele porque ele tá só imitando o mais velho? Não. Se isso tem equilíbrio, se isso não é para tudo, absolutamente tudo, tá tudo bem. Essa imitação passa pela inspiração, é natural da infância, faz parte, sabe? Não é ele deixar de fazer as coisas por conta própria, né? É uma criança que com certeza ainda tem as próprias vontades, ainda faz as coisas que quer por ela mesma também. Mas, apesar disso, ou além disso, se inspira no irmão. Que bom! O irmão mais velho tem sido a inspiração. Tem muita criança que imita a mãe, né? Menina imita a mãe, vai se vestir como a mãe, coloca o sapato de salto alto da mãe, e filho imita o pai, e é super natural, tá tudo certo. Você precisa começar a cuidar se você sentir que esse irmão mais velho tem sido uma má influência para o mais novo. Aí sim, aí a gente tem uma situação para conversar, mas não tanto com a criança mais nova, e sim com a mais velha. Olha, você tem sido exemplo pro teu irmão mais novo, e aí, sabe? Para você orientar nesse sentido, né? Mas pense que imitar, a imitação por si só é sim natural da infância. Então, a gente não precisa ver isso com maus olhos também, tá? E a pergunta que eu deixei por último, na verdade são duas, né? Eu vou juntar aqui. Uma mãe colocou que a criança precisa ser mais disciplinada, e aí outra mãe depois falou que os filhos, apesar de continuarem fazendo tarefa de casa e assistindo às videoaulas, perderam o hábito de estudar. E eu deixei essas perguntas por último pelo seguinte. Bom, primeira coisa que eu posso falar para vocês sobre essa questão da disciplina é que não adianta a gente, de novo, exigir só da criança uma coisa que precisa do contexto familiar todo para acontecer. Então não tem como eu exigir que o meu filho seja mais disciplinado em questão de estudos, por exemplo, se o ambiente não está propício para isso, se a casa está barulhenta, se a mesa de estudos da criança, a escrivaninha está uma bagunça, se essa criança cada dia estuda em um horário, se não tem dormido bem, se tem acordado tarde em cima da hora da aula, se não tem feito exercício físico, se alimenta de qualquer jeito, é óbvio que tudo isso interfere sim na questão da disciplina, na questão da concentração, na questão do foco, sabe? Na questão do rendimento escolar, tudo isso interfere sim. Então a gente precisa cuidar com esse todo, para a gente fazer com que a criança consiga, a partir daí, ter mais disciplina, né? Então, em um ambiente sem dispersão, sem barulho, tendo uma rotina, tendo horário para fazer aquilo que ela precisa fazer, se é a tarefa de casa, se é o estudo. Essa mãe que colocou mais disciplinada, ela não escreveu, né? Sobre o que exatamente? Eu estou jogando aqui a questão do estudo porque eu estou juntando com a outra pergunta da Cris, que é a outra mãe que fez essa pergunta para mim, né? Cuidar para ver as responsabilidades que essa criança está tendo, sabe? Coloque responsabilidades para a criança. Muitas famílias, e eu acompanho muitas famílias de perto, acabam fazendo tudo pelos filhos. E aí esse filho está acostumado a não precisar fazer nada, não ter responsabilidade nenhuma,
E aí ele vai repetir isso na parte dos estudos também, que é sim uma responsabilidade dele, mas como ele nem sabe o que é responsabilidade, isso acaba passando. Porque ele não entende, né? Ele não precisa fazer nada em casa. E aí, de repente, o estudo ele é obrigado a fazer. Ele não entende isso. E aí ele vai fazer o negócio de qualquer jeito. Então, cuide para ter responsabilidades para essa criança. Cuide para ter regras. A criança precisa de regra. Mas elabore junto com ela esse quadro das regras, esse quadro da rotina. Para a criança saber que horas vai dormir, que horas acorda, que horas faz a tarefa de casa. E aí, o que fazer então para o hábito de estudar voltar, né? Ok, já organizei tudo isso aqui em casa, Marcela. A gente já tem, as crianças já têm rotina, as crianças têm horário de sono, as crianças normalmente começam a estudar no mesmo horário, mas ainda assim o hábito de estudar se perdeu. O que fazer para resgatar o hábito de estudos? E aí esse é um tema tão relevante, tão importante, até que essa pergunta que a Cris trouxe para mim aqui no Instagram, que quinta-feira agora, na live de quinta às 9 horas da noite, eu vou falar justamente sobre isso, sobre o hábito, o poder do hábito. Tem até um livro maravilhoso que se chama assim, do Charles Duhigg. E eu sempre digo que um hábito a gente não... É difícil a gente criar um hábito do nada, né? Difícil mudar um hábito também. Mas se a gente começa a entender como funciona um hábito, fica menos difícil transformar o hábito ruim, por exemplo, jogar videogame, em hábito bom, que seria, por exemplo, estudar. De repente, as crianças estão jogando videogame na hora que deveriam estar estudando. O que a gente faz para conseguir transformar esse hábito, mudar, né? Voltar ao hábito original, o hábito bom, que seja, por exemplo, aqui o hábito de estudar. A Cris coloca, ó, sou educadora e recebo muitas atividades feitas pelos pais. Ai, Cris, imagino. Eu acompanho várias famílias de perto e sei sim que tem muitos pais que fazem as tarefas. Sabe por que isso? Veja, a criança não está aprendendo nada com isso. Você mais do que ninguém sabe disso, né? Não tenha dúvida. Aí a gente entra no ponto da vulnerabilidade, de aceitar as imperfeições. Tem muita mãe e muito pai que espera que o filho seja o melhor da turma, que tire a melhor nota naquela atividade, que tire a nota máxima na prova, que não reprove de ano, ou que vá com uma nota melhor no boletim, ou seja, qualquer outras coisas assim, sabe? Esse pai, essa mãe espera que o filho seja melhor. Ah, mas se o meu filho entregar essa atividade assim, ele não sabe nem fazer, eu sei desse conteúdo, então eu vou responder, e eu sei que ele vai com uma nota boa, que ele vai passar de bimestre, que ele não vai ficar de recuperação. E quem tá aprendendo, né? Quem tá aprendendo tudo isso? A criança ou a mãe, o pai? E é óbvio que a criança não está aprendendo nada com isso. Então, a gente toca num outro ponto, que é de conscientizar a mãe, conscientizar o pai, de que o feito pela criança, de qualquer maneira, sempre vai ser muito melhor do que o feito perfeito pela mãe e pelo pai. É óbvio que você, mãe, você, pai, vai, se você lembra daquele conteúdo, responder da melhor maneira um exercício que para a criança ainda é um conteúdo novo, que ela ainda está aprendendo, que ela ainda tem dificuldade, mas ela precisa dessa prática. Vou voltar aqui, ó, só por esse teu comentário, Cris, vale a pena para a gente repassar. Volto aqui na nossa pirâmide de aprendizagem. A criança aprende, e assim vai, 10% lendo, 20% escutando. Olha lá, quando a criança faz, ou o adulto, aprende 80%. E a gente está tirando a oportunidade da criança aprender quando a gente faz por ela. 80% do aprendizado daquele conteúdo que até então a criança acha que não entendeu e não sabe, ela realmente talvez ainda não saiba porque ela ainda não foi testar na prática. Quando ela for fazer na prática, que é a tarefa de casa, ela vai tirar as dúvidas dela. 80% do aprendizado dela vem disso. Então a gente não pode, em hipótese alguma, tirar isso dela. Ó, a Rê tá colocando aqui, ó, aqui essa é a grande briga, eu quero que ela pense enquanto o pai responde por ela. Eu vejo isso em muitas casas, viu, Rê? Não só aí com você, que tô sabendo agora que você me colocou, né? Mas se a gente consegue conscientizar, e aí marido, mulher, cônjuge, parceiro, às vezes avó, né, pensa de forma diferente, da mesma forma, se a gente sempre coloca aqui pra gente ser firme, com amor,
nós uns com os outros, adultos, também devemos ser, né? Então a gente não vai simplesmente chegar impondo a nossa vontade sobre a vontade do nosso marido, por exemplo. Aos pouquinhos a gente vai explicando para ele, compartilhando uma live dessa, fazendo ele ouvir, fazendo ele ver a pirâmide de aprendizagem, mas sempre assim, com muito amor, né? Com muita calma. Para aos pouquinhos essa outra pessoa, seja o marido, seja a avó, seja quem for, seja a esposa, às vezes, que está com uma opinião contrária, começar a perceber que o mais eficaz é justamente deixar a criança fazer por conta própria, que a criança precisa disso. A criança precisa de responsabilidade, a criança precisa fazer a própria tarefa de casa. Ai, mas está muito difícil. Tá chorando em cima do livro, realmente não consegue, não sabe nem por onde começar. Em casos atípicos extremos, senta com a criança ou conversa com a professora, né? Acontece muitas vezes, eu vejo porque eu acompanho. O estudante faz toda a aula online, acabou a aula online, a professora se coloca à disposição, se tem alguma dúvida, me questionem, me perguntem. A criança não pergunta nada, nenhum estudante pergunta nada. Desliga a videoaula, vai começar a fazer as tarefas de casa, aquela mãe é bombardeada de perguntas, porque o filho não sabe nem o que tem para fazer, não entendeu a matéria, não entendeu o conteúdo, daí entra em desespero, daí a mãe briga, por que você não perguntou para tua professora, se acabou a aula, blá, 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 e vira aquela confusão, aquele caos todo, né? Não precisa ser assim. Filho, ó, você não perguntou para a prof, a mãe já disse que você pode perguntar e deve perguntar sempre que você tiver dúvida. A gente vai abrir aqui um chamado juntos, ó, vamos explicar para ela que você não está entendendo e ver se ela pode te orientar de novo sobre esse conteúdo. Mas na próxima vez, pergunte para ela na hora da videoaula, tá bom? Tá bom. Orienta para a próxima vez não acontecer de novo, não acontecer igual. E para você, mãe, não precisar virar professora do filho, né? Tem muito conteúdo que a gente, como adulto, se não está na área da educação, claro que já não lembra, já nem sabe. Explicar de uma forma até didática para a criança, como um professor sabe, como um educador sabe, né? E tá tudo bem, não precisa ser a tua função mesmo. Então, estimule, incentive o filho a perguntar para a professora quando tiver dúvida. E na tarefa de casa, se a dúvida não for extrema nesse nível que precisa de uma explicação à parte, de novo, do início ao fim, para começar a fazer a tarefa de casa, se não for esse o caso, deixa a criança fazer. Tá com muita dificuldade? Lê junto com a criança o enunciado. Filho, lê lá para mim, ó, o que diz aí no enunciado. E a criança vai ler. Tá, agora lê pela segunda vez e me explica o que você entendeu. Sabe que muitas vezes, até na matemática, a questão que mais pega para a criança não é o cálculo em si, não é o raciocínio lógico, e sim a interpretação de texto. Para matemática, para ciências, para várias outras matérias. A questão que eu vejo muito frequentemente acontecer é a criança não conseguir interpretar o que o exercício está pedindo, não interpretar direito um texto. Mas faz a criança aprender, entender sobre aquilo. Se ela não lê, se ela não interpreta o enunciado, se não é ela que responde o exercício, aí que ela não está aprendendo nada mesmo. Vai passar de ano pra quê? Né? A criança está estudando no final das contas pra quê? Só para ir passando de ano? E isso significa o quê? Se nem é ela que tem feito as coisas, né? Vai virar uma grande bola de neve. E aí você tá tocando em pontos cruciais, assim, que no momento a gente não faz ideia do quanto isso vai afetar depois lá na frente para a criança, mas você está tirando a significância dela, ela não sabe mais o que significa estudar, você está tirando dela a oportunidade dela aprender, dela fazer, dela praticar, dela lidar com frustrações se ela não consegue fazer, se aquilo está difícil para ela, dela ser resiliente, dela ser persistente de tentar de novo. E tudo isso são valores que a gente precisa muito trabalhar no ser humano. E se você simplesmente faz a tarefa pela criança, você acabou de jogar fora pelo menos tudo isso que eu falei aqui, sabe? Além do principal, que é a oportunidade da criança de aprender. Eu coloquei no domingo agora, ou no domingo passado, se não me engano, mas lá no meu canal do YouTube, se você não tiver inscrito ainda, acabando a live aqui, depois clica no link da minha bio para se inscrever. Tem um vídeo que o título é Vulnerabilidade e Resiliência. É um vídeo de uns 12 a 15 minutinhos, é um vídeo rápido, vale a pena você assistir. Esse vídeo eu fiz gravado exclusivo para o YouTube. E lá eu falo muito sobre isso, sobre essa nossa mania de querer o melhor, de querer talvez até a perfeição, sendo que a perfeição não existe, e aí de fazer a tarefa pela criança. Eu falo exatamente isso, tem a ver bem com o que você pontuou, sabe? Então vale a pena assistir pra gente começar a se questionar de algumas coisas. E às vezes, se o marido, se o parceiro tá com essa dificuldade, esse é um vídeo que vale a pena ser visto junto. Outro livro aí que recomendo bastante, né, sobre isso, é A Coragem de Ser Imperfeito. Depois que a gente se dá conta de algumas coisas, muita coisa cai por terra na nossa cabeça.
e a gente vê, opa, realmente isso não faz sentido. Opa, realmente eu tô no intuito de ajudar atrapalhando e atrapalhando muito meu filho, minha filha, sabe? Maria Montessori sempre falou que qualquer ajuda desnecessária na vida da criança é um atrapalho e não uma ajuda. Então nunca ajude uma criança a fazer algo que ela acha que ela pode fazer sozinha. Mesmo que esse ache seja só um achismo dela. Você tá vendo às vezes até que a criança não vai dar conta de fazer aquilo, mas se ela acha que ela consegue, deixa ela fazer. Isso é crucial para o desenvolvimento dela. Não oferece risco, não tá subindo uma escada, né? Igual um videozinho que eu coloquei aqui esses dias na lavanderia, do lado da máquina de lavar. Não é isso, tá tudo bem. Deixa a criança fazer, deixa a criança tentar, deixa a criança errar. A criança precisa errar a tarefa de casa, precisa deixar uma questão sem responder, precisa sentir a frustração ali de tá difícil para ela, a dificuldade de ser persistente, de tentar de novo, de pedir ajuda da professora na próxima vez. Tudo isso faz parte do desenvolvimento dela. A gente não pode querer a perfeição. E é óbvio que se a gente fizer pela criança, sempre vai sair muito melhor do que a resposta da própria criança, mas não tem sentido nenhum nisso, né? Eu sei que não é por mal que a gente faz. A gente faz isso pensando no melhor da criança. Mas pensem que esse melhor da criança está atrapalhando em vez de ajudar. Nunca vai ser uma ajuda. A gente só está tirando dela a oportunidade de muita coisa. E aí, como construir, então, esse hábito de estudar, ou voltar ao bom hábito de estudar, ou mesmo de fazer a tarefa de casa, ou mesmo de qualquer outra coisa que você queira, tanto para você adulto, você mãe, você pai, você educador, quanto para criança. Vou falar sobre isso na nossa live dessa quinta-feira, às 9 horas da noite, viu? É um tema bem relevante, bem importante, vale a pena a gente olhar mais de perto para um hábito, para entender como ele funciona, como ele é criado, para daí sim a gente conseguir falar sobre como criar um hábito de estudos. Então, quinta-feira agora, 9 horas, falo sobre isso, tá? Deixa eu ver, respondi tudo que vocês tinham me perguntado. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, me escreve aqui enquanto eu passo os recadinhos finais. Bom, primeiro do YouTube, para vocês que quiserem assistir esse vídeo que eu falei, tá lá no YouTube com o título Vulnerabilidade e Resiliência. Segundo recadinho, live de quinta-feira, 9 horas da noite, então, sobre hábito, como fazer o teu filho, tua filha ter o hábito de estudar, vou falar sobre isso nessa quinta. E terceiro recado, também no link da minha bio, olha só que legal, esse recado é bem interessante. Lembram que eu coloquei aqui, acho que na semana passada, o que vocês gostariam de ganhar, que eu estava pensando em fazer uma promoção para ajudar vocês. Minha intenção sempre é ajudar cada vez mais, né? E para ser efetiva nessa ajuda, eu precisei ouvir de vocês o que faria mais sentido ganhar se eu abrisse uma promoção. Eu abri, tá no link da minha bio, acabando aqui, clica lá para responder uma pesquisa. É uma pesquisa bem curtinha, bem rapidinha, para eu entender melhor com quem eu estou falando aqui no meu Instagram, nas redes sociais, nas minhas lives. Então responde, você vai ver que não tem erro. Se você é mãe, se você é educadora, quantos filhos você tem, qual a idade das crianças e outras perguntinhas. Bem tranquilo, olha, se der 2 minutos para você responder tudo, vai ser muito. E aí no final eu vou deixar aberta essa pesquisa até domingo dessa semana. Então você pode responder só até domingo agora, porque no final, quando todos tiverem respondido até domingo, eu vou fazer um sorteio e 3 pessoas vão ganhar esse sorteio. 2 pessoas vão ganhar cada uma um livro sobre educação e uma pessoa vai ganhar um jogo de raciocínio lógico. E eu escolhi esses prêmios justamente porque foram as respostas que mais tiveram adesão, né? Quando eu coloquei o que você gostaria de ganhar. Então, 2 pessoas ganham um livro sobre educação e uma pessoa ganha um joguinho de raciocínio lógico. Bem legal. O que você precisa fazer? Só responder para você concorrer a um desses prêmios no final. Então, 3 pessoas vão ser sorteadas. Responde, que se você não responder, não tem como você concorrer, tá bom? Viu que legal, Cris? Tá super fácil. E não escrevi lá, mas frete é sim por minha conta, tá? Então, no final, no domingo, quando eu fizer o sorteio, quem ganhar, eu falo com a pessoa aqui no inbox, no particular, para eu pegar o endereço tudo certinho e enviar esse presente para você, vá que você seja a ganhadora, né? Inclusive, compartilhem o meu perfil aqui do Insta e compartilhem essa pesquisa com outras mães, com outros educadores, se você conhece, que dá tempo da pessoa participar e, por que não, ser o vencedor aí também, né? Tá bom?
Esses eram os recados finais, então acabando aqui, já clica lá no link da minha bio, responde a pesquisa, não esquece, me marca quinta, amiga, isso aí, daqui a pouquinho eu vou abrir um cronômetro aqui nos meus stories, colocando sobre o tema de quinta-feira, para vocês ativarem o lembrete e não esquecerem também, como criar o hábito de estudos, tá bom? Super obrigada pela companhia hoje. Uma boa terça-feira, que seja leve e muito abençoada para todos nós. Eu espero vocês na live de quinta às 9 horas da noite. Tchau, tchau.